gente entender aonde que a gente está, essa aqui é a minha metodologia de ensino de Python. A gente tem o Python básico, o intermediário, a análise de dados e os caminhos que eu chamo de caminhos futuros. Então, só para a gente alinhar realmente as nossas expectativas, a gente começa com o básico, que é o alicerce para qualquer pessoa que queira programar. Marcela, qualquer pessoa que queira programar em qualquer linguagem? Sim. Porque quando a gente começa a programar, a gente usa uma linguagem mais simples e mais intuitiva. E quem hoje no mercado tem essas características e tem muitas vagas é o Python. Então, aqui a gente cria todos os alicerces para todas as linguagens de programação que vocês queiram trabalhar. Obviamente que quem continuar em Python vai ter aí usado um tempo com a sintaxe, mas toda a parte de lógica, vocês vão ver aqui. Depois que a gente cria esse alicerce, a gente pode ir para uma parte de criar aplicações com interface gráfica, fazer conexão com páginas ou com dados externos, fazer teste, fazer aplicações web, criar projetos mais robustos, que é o intermediário. Depois a gente pode ir para a parte de manipulação de dados, visualização, transformação, relatórios, dashboard, tudo relacionado a dados. Eu posso pular do básico para o análise de dados? Posso, se eu não quiser criar nenhuma aplicação com interface gráfica, mas esse é mais ou menos a trilha aqui. E no final é a parte de automação de projetos pessoais, aplicações mais reais e criar aí o seu portfólio. Então a gente está aqui, ó, no básico, no alicerce, e por isso é tão importante que vocês exercitem do básico que eu já falando aqui hoje. E quando a gente fala em básico, a gente está falando da lógica de programação, da lógica de algoritmos. Então, o que que é programar? Como é que eu escrevo essa lógica e esses algoritmos simples aí, esses algoritmos que a gente ouve tanto falar, algoritmo do YouTube, algoritmo do Instagram. A gente tem que ter em mente, fala, William. Não, só queria saber quanto tempo dura, mais ou tipo, uma Tudo média. isso daqui, Isso. aqui são 6 semanas, aqui são 8 e aqui são 8. 8, 8, Ah, então 16, 22 semanas, tá. tá? Eu acho que depois de 22 semanas a gente conseguiria até um emprego que demande Python, alguma coisa assim. Consegue aplicar assim para internship ou para júnior, júnior é sempre uma coisa meio chatinha, meio complicada, porque às vezes eles pedem júnior e pedem uma coisinha a mais. Mas Uhum. assim, depois, eu diria que depois até do intermediário, eu já aplicaria para alguma vaga, Tá. para ter mais, para ter essa prática, para conseguir entender. Eu vou falar de uma coisa aqui que a princípio, vocês, acho que vocês não conhecem essa palavra no mundo Python, porque a gente tem o que a gente chama de framework. Framework é de você tem o Python e você tem uma maneira de programar para game, uma maneira de programar para aplicativos. Então, o que que acontece em Uhum. muitas das vagas? Eles falam assim, programador Python Júnior, mas com Django ou com Flash, alguma coisa que são esses frameworks. Só que é bom aplicar para as vagas que é assim, ó, você vê o framework, você faz a entrevista, não passei, mas você tem um contato com o framework e você já tem a maturidade do básico, do intermediário, aprender um framework é rapidão. É Uhum. só um detalhezinho que uma forma de programar que você vai ter que adaptar. Então, eu diria que depois do intermediário, eu já aplicaria a vaga. Para quem não tem problema com não, que a quem gosta de colocar a cara a tapa, eu diria que depois do básico eu já aplicaria vagas. Para sentir o feeling, para ver como é que eu vou ser em uma entrevista técnica. Então, para quem quer fazer transição de carreira, eu acho que depois do básico. Para quem quer usar na própria profissão, é o exemplo da Gabi, durante o básico, eu acho legal, eu vou falar até disso agora, a gente começar a mudar o pensamento da gente. Então, a gente começar a pensar, ter um pensamento computacional para os problemas, para as tarefas que a gente tem do dia a dia. Então, alguma coisa que eu consigo automatizar, alguma coisa que é repetitiva. Então, começar a ter essa visão mais crítica e, de repente, até trazer para a aula.
para já ir se preparando para quando chegar na análise estar mais pronto para aplicar dentro da profissão. Respondi? Uhum, perfeito. Então, vamos lá. Como é que funciona um programa de computador? Basicamente, a gente tem um problema ou a gente tem uma tarefa e a gente tem essa solução. E aí a gente cria essa solução e através de uma linguagem de programação, quando a gente escreve um programa, a gente escreve algo nessa linguagem, a gente tem ali o programa. E aí esse pode ser um problema ou tarefa, porque a gente tem, por exemplo, um Spotify da vida, a gente não tem um problema, a gente tem uma tarefa. Mas quando a gente tem um aplicativo para calcular, fazer conversão financeira, a gente tem um problema. Mas sempre é isso daqui. Por que que isso aqui é importante? Porque antes de escrever o programa, eu tenho que entender o que que eu vou chamar de solução. Muitas vezes, quando a gente começa a programar, a gente tenta ir direto para o programa, escrever direto o código e a gente se enrola porque a gente não entendeu o que é solução. Por muitas vezes a gente pode estar querendo escrever algo no programa que não é nem solução e esquecendo o que é uma solução para aquele problema. Então, pensem sempre, quando eu falo em pensamento computacional, eu estou falando desse pensamento de pegar as coisas e tentar entender a solução antes de escrever um programa, antes de escrever qualquer código que seja. Programar é, na verdade, pegar um computador e dar instruções para ele para executar uma tarefa, para executar essa solução. Como é que eu vou dar instruções para alguém, neste caso uma máquina, se eu não sei o que é essa tarefa? Marcela, existe alguma metodologia para escrever essa tarefa? Existem várias metodologias. Pode ser por diagrama, pode ser porque a gente chamava lá nos primórdios, lá antes de 98, quando eu comecei a estudar programação, que era o Portugal. Mas o que eu preciso é que vocês escrevam ou criem um diagrama ou façam alguma forma para que vocês entendam esta é a minha solução, antes de escrever o código. Sabe por quê? Porque eu posso mudar a linguagem. De repente, o mundo sofreu uma transformação tecnológica e não existe Python mais. Existe a linguagem Marcela. Aí vocês vão ter que reaprender a linguagem Marcela. Mas a lógica de criar a solução vocês já foram exercitando ao longo deste curso, das atividades, mudando o pensamento de vocês. Então, usem essa etapa para ter esse ferramental independente da linguagem. E quando a gente está pensando nessa solução antes de ser programa, a gente está em algoritmo. Então, quando eu falo o algoritmo do Google, o algoritmo do Instagram, eu não estou nem falando ainda da solução escrita em uma linguagem. Eu estou falando da ordem lógica, o que que é importante para essa solução. E aí a gente pode ir muito claramente para as redes sociais. Como eu vou mostrar o feed, o que é importante no feed, o que é importante para essa empresa nessa aplicação. Isso não diz respeito à solução, isso diz respeito ao negócio, isso diz respeito ao problema. Então, o algoritmo é essa ideia de como resolver o problema, escrita de forma lógica, escrita de forma passo a passo. Famoso, todo mundo quando começa a estudar programação, gosta de dar o exemplo. Vamos fazer um café, vamos tomar um café, fazer um bolo. É uma receita de bolo, é o passo a passo. Então, isso que é o algoritmo. Então, gastar tempo no algoritmo, na verdade, é um investimento de tempo e depois a gente só vai fazer a tradução para uma linguagem de programação. Tá claro isso para todo mundo? Então, quem não está com a câmera, me dê um joinha ali para ver que vocês estão vivos, presentes. Obrigada, Paulo. Apareceu meu joinha? Ou Não não? apareceu um joinha aqui. Cadê? Tá muito, Não tá mandou. muito lento. Mas eu acredito que você me deu um joinha. Qualquer coisa vocês podem falar também no WhatsApp, tá? Que tá aberto aqui também com vocês.
E aí, ali embaixo é quando a gente escreve a solução em uma linguagem de programação. No nosso caso, o nosso querido Python. Quando eu falo em algoritmo, eu estou falando, na verdade, em analisar, projetar e testar. E aqui eu quero que vocês entendam que essas etapas elas não precisam ser friamente realizadas. Não existe uma metodologia sistemática para fazer isso. Vou mostrar para vocês o que é que eu entendo por isso e o que eu uso até hoje quando eu estou escrevendo um algoritmo. Mas a ideia é entender o que eu tenho, entender o que eu quero e testar para ver se com essa ideia, que não é um programa ainda, eu vou chegar na minha solução. Porque aí eu posso fazer um comparativo dessa solução com a solução do meu programa. Então, são etapas do que a gente chama de pensamento computacional. Eu estou abstraindo um problema, definindo o que eu tenho de dados, entendendo o que eu quero como solução e projetando o que eu tenho que mudar, quais os cálculos, quais as funções, qual o caminho que eu tenho que fazer ali no meio para chegar nessa solução. Então, quando eu falo em algoritmo, para chegar na solução, a gente está falando basicamente dessas etapas. Mas se ela não entendi nada, vamos para o exemplo, que é a forma mais fácil. Converter real para dólar canadense. Se eu falo para vocês isso, e a gente está aqui numa sala, vamos criar nosso primeiro aplicativo. Quando eu falo que o aplicativo vai converter real para dólar canadense, o que que eu preciso para fazer essa conversão? Quais são os... Que dados a gente está precisando? A gente está falando aqui. Podem falar, podem chutar no chat, ou podem abrir o áudio, não tem problema. Você precisa saber, você precisa estabelecer algum tipo de ligação desse seu programa com fontes confiáveis de cotação das duas moedas, porque elas podem Ok, variar, né? sim. Já começa daí. E aí você criar, não sei, ter alguma equação fixa que faça essa conversão. Mas pensando que o fator A, que é o real, e o B, que é o dólar canadense, vão variar, eles são variáveis, né? Assim, Então, variados. Quem está falando porque não está com câmera? é a Paula, Oi, Ju. Paula. Exatamente isso. Então, assim, ó, vamos dar alguns nomes aí. Pensem sempre que em computação a gente precisa de dados de entrada, a gente precisa de dados de saída. Então, o que a gente precisa são os dados de entrada. É o que eu vou usar para fazer o cálculo. Como calcular? Paula falou aí de uma função. Primeiro ela falou, preciso saber qual é essa taxa para fazer a conversão, ter essa informação externa. Isso aí a gente já está indo lá para a API, mas maravilhosa. A gente vai ter um cálculo que a gente vai fazer, que é uma função, e a gente tem um resultado. Entrada, segundo passo, processamento, último passo, saída. Um programa de computador nada mais é do que uma caixinha onde você coloca o negócio, ele sai um negócio do outro lado. Caldo de cana. Bota aqui, processa, me entrega ali no final. Só que eu, quando estou escrevendo um programa, eu que tenho que definir o que eu preciso, como calcular e qual o resultado. Então, essa primeira etapa de pensar tudo isso, oi, Daniela, de pensar tudo isso é a nossa análise. Depois que a gente faz a análise, a gente começa a projetar. Então, como eu posso fazer isso? Eu posso pedir para o usuário o valor que ele quer converter. Posso pedir para o usuário a taxa de conversão. Vamos supor que o nosso programa ele é mais simples do que a Paula sugeriu. Meu usuário vai lá na internet, busca essa taxa de conversão e me entrega. Então, são os dados de entrada. Faço o cálculo. Dólar canadense é igual ao real vezes a taxa. Então, eu posso botar ali no chat GPT, foi o que eu fiz hoje de tarde.
qual a taxa de conversão de real para dólar canadense. Ele me deu essa informação. E depois eu vou mostrar. Então, esse é o meu projeto de código. Está aqui. Etapa por etapa. Essas duas primeiras aqui é o que a gente chama de entrada de dados. Percebam que tem o verbozinho aqui, ó, pedir. Então, o meu usuário ele vai entrar com essa informação. Posso fazer isso melhorado? Posso, como eu falei, a gente pode buscar essa taxa de conversão externa usando como uma coisa que a gente vai ver no curso intermediário. Aqui eu posso dar alguns exemplos para vocês, mas essa taxa sendo buscada externamente de forma automatizada, mas eu também estou pedindo. Depois disso, tem um outro verbo aqui, ó. Tem fazer o cálculo. Isso daqui é o que a gente chama de processamento. Então, se é na primeira a gente tem a entrada dos dados, então a gente tem in aqui, aqui a gente tem o processamento e no final é o out. Entrei, processei, saí. Todo programa de computador, ele é essa caixinha onde eu faço in, eu processo e eu entrego depois essa informação. Pode ser que isso aqui seja extremamente complexo, isso aqui seja extremamente complexo, isso aqui seja extremamente complexo. Mas é isso daqui, um programa de computador. O Instagram é exatamente isso, ele tem a tarefinha lá, ó, de postar. Postar, ele vai dar dado de entrada. É a mídia que a pessoa está querendo postar, é a legenda que a pessoa está querendo postar, e aí ele tem o processamento, que é postar. A saída, a mídia naquela conta sendo mostrada. Tudo é entrada, processamento e saída. Tudo em programação é isso. Ok para todo mundo? Todo mundo vivo? Nossa, que silêncio. Eu vou até ali Sim. buscar uma água. Eu não Acho sei que o vocês que estão. ninguém tá falando, mas eu acho- não tô ouvindo. Não, ninguém está falando, tá todo mundo tão assustado que ninguém está falando. Mas, gente, eu sei que nesse início eu sempre dou um pouco mais de teoria. E vocês estão pensando, assim, nossa, eu me inscrevi para um curso de programação, o que que é essa teoria toda? Mas ela é extremamente importante para vocês mudarem o mindset de vocês e começarem a ter esse pensamento computacional. Porque senão vocês vão ficar batendo cabeça em coisas simples na hora de escrever o código de vocês. Depois que a gente projeta, a gente vai para o teste. Então, vamos supor que eu tenho lá os meus R$ 1.000, quero converter, a taxa de conversão hoje de tarde estava 0,2568. Aí eu vou ter meu valor, e aí eu posso testar. Se eu colocar, se eu escrever o meu código, o que a gente escreveu, esse algoritmo aqui, ó, vou até copiar ele, fazer melhor para vocês. Vou duplicar isso aqui. E aí, o que que acontece? Quando eu falo testar, ó, aqui é 1.025. Então, pedir para o usuário um valor a converter. Quando eu peço, vamos supor que eu coloquei 1.000. Pedi a taxa de conversão, 0,2568. Realizei esse cálculo. Vou colocar aqui na minha calculadora. Então, 1.000 vezes 0,25. 1.000 vezes 0,2568. Tá ali, 205, míseros US$ 256 canadenses. Esse é um exemplo que todo. Aí eu percebo que todo mundo a maioria é imigrante, que todo mundo dá aquela respirada. 256 pila. É isso aí. E aí eu vou mostrar.
Então, quando eu testo, é colocar isso. Ah, Marcela, quando você testa, você está usando. Quando você testa, você está usando o teu algoritmo com os valores que você tá de exemplo aqui. Exato. Lembra que a gente está falando do algoritmo, a gente não está falando do código. Com o algoritmo, e aí eu tenho o resultado esperado, eu posso ir para o código. Eu vou traduzir cada uma dessas linhas aqui para o meu código. Fica muito mais fácil assim. E aí, lá no meu código, lá no meu programa, quando eu colocar 1000 e 0,25, o meu programa tem que dar os mesmos 256. É o que é esperado e o que o programa está me entregando. E aí eu testei o meu programa, testei a minha lógica. Aqui a gente só tem um processamento, mas a gente pode ter vários processamentos dentro do meu programa. Eu preciso fazer linha por linha, eu preciso fazer o teste do algoritmo? Não precisa fazer o teste de tudo. Mas você tem que ter, pelo menos, em alto nível, o que que é isso? Qual é a lógica que você está usando? Então, essa é a parte trivial que eu acho da primeira aula, que é entender que o algoritmo são essas tarefas colocadas em uma ordem importante. Aqui é uma pergunta, mas eu já digo a vocês que sim, mas o sim é que faça sentido para o meu programa. Eu posso escrever um algoritmo de conversão que peça o nome do usuário, que peça o valor e a taxa. A Uli pode pedir a taxa e a conversão. A Paula pode pedir o valor, a conversão vai já estar lá fixa. A Gabi pode me mostrar o valor em real e o valor em dólar. A Raíssa pode mostrar somente o valor em dólar. Todas essas saídas são saídas que realizaram a tarefinha converter de real para dólar. Então, quando a gente fala que existe um algoritmo certo ou errado, vai depender muito do que é esse certo ou errado. Atingiu a tarefa que a gente queria? Tá perfeito. Então, tomem cuidado quando vocês estiverem fazendo exercício. E aqui eu sou o tipo de professora que aconselho muito usar a inteligência artificial, mas tomem cuidado de colocar o exercício na inteligência artificial para te dar a resposta. Porque pode ser que ele aumente a complexidade, pode ser que ele coloque coisas ali que você não entenda. Pegar um exercício de um coleguinha e tentar entender e achar que quando compara linha com o seu está errado. Se o seu atingiu o objetivo, não significa que o seu está errado e o do colega está certo. E nem que o seu está certo e o do colega está errado. Então, tome cuidado que a gente pode ter vários algoritmos, vários programas para a mesma tarefa. Agora eu vou dar para vocês uns minutinhos para vocês pensarem nisso aqui, ó. A tarefa é sacar dinheiro em caixa eletrônico. Escrevam em forma de frases aqui quais são as tarefas. Eu não tenho mais nada especificado, é só isso daqui: sacar dinheiro em caixa eletrônico. Aí eu quero que vocês depois me mostrem qual é o algoritmo de vocês para sacar dinheiro em um caixa eletrônico. À medida que forem terminando, por favor, escreva ali no chat terminei, que aí a gente vai começar a dar uma olhada nessas respostas. Vamos lá? A gente responde aqui no chat. Pode responder em um papel seu ou um bloco de notas que você tenha, que aí depois você compartilha com a gente. Tá.
Deixa eu testar uma coisa aqui com vocês. Sei que eu consigo compartilhar um aqui, whiteboard. Vamos ver. Veja se todas vocês conseguem entrar aqui e mexer. E aí, isso, a Daniela já estou vendo, a Uli já estou vendo. Boa! Então, ó, peguem aqui um bloco de notazinho, tem um stick, coloca um post-it aqui e escrevam para mim aqui o código, o algoritmo de vocês. Tá indo? Da Uli tá. Ops. Boa. Ah, não. Ah, perfeito. Ah, vamos lá. Vou ler, eu acho que o grandão aqui. Quem colocou esse grandão aqui? Acho que foi a Paula, né, Paula? Não precisa ficar perfeito, galera. É só pra gente ver. Deixa eu ver aqui. Raíssa, obrigada, Raíssa. Inserir cartão, é o cartão, acessar o sistema, digitar a senha, escolher o serviço, digitar o valor, digitar de qual conta quer, retirar o dinheiro e sacar o dinheiro. Perceba que a Raíssa ela é sempre rica, tá? Não precisa verificar se ela tem o dinheiro que ela pediu na conta dela. Vamos lá, Gabi, sacar dinheiro em caixa eletrônico. Encontrar um caixa eletrônico do seu banco ou parceiro. Pegar o cartão para saque, inserir o cartão, selecionar a conta de saque, digitar o valor a sacar, quais as notas deseja, inserir a senha do cartão, confirmar os dados, retirar o cartão, retirar o dinheiro e o comprovante de saque. Gavi já é uma pessoa que gosta de ter ali os comprovantes de saque. Eu acho que eu nunca guardei, nem peguei comprovante de saque das minhas contas. Nem eu. ULI, valor a ser sacado, número da conta, entrar na conta, tirar um valor, pegar o dinheiro. Vocês conseguem perceber que vocês escreveram algoritmos com ordem dessas tarefas diferentes, mas vocês todas atingiram o objetivo, que é sacar o dinheiro. Eu diria. Deixa eu ver se tem mais alguém. Não tem. Eu diria que faltou fazer uma coisa que é extremamente importante quando a gente está fazendo esse tipo de tarefinha, que é verificar aqui. Deixa eu só voltar para minha tela 3. Aqui, que é verificar se eu tenho esse dinheiro na conta, se eu tenho ou não esse dinheiro na minha conta. Então, vocês estão me ouvindo? Sim. Porque eu perdi a carinha de vocês, meu Deus. Então, a gente tem sempre que fazer verificações também. Então, eu diria que uma das coisas que é importante quando a gente está fazendo esse tipo de tarefa, que é, sim, pegar o número do cartão. Vou colocar aqui dados, tá? Então, pedir os dados para o usuário. Esses dados são número da conta, senha, valor a ser sacado. Eu não tô vendo mais a tela. Todo mundo vem? É Tela porque a Uli tem transparentada? que botar no mudo, eu acho, porque ela tá como a tela principal. Tela principal não é Marcela, é a Uli, não sei por quê. É. Perdemos a Mar-
Eita, ela saiu. Será? Olá, estão me ouvindo? Sim. 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 Por algum motivo o Zoom me derrubou. Mas o que eu estava querendo dizer para as senhoras é que quando a gente tem esse tipo de tarefa, como eu falei para vocês, não existe certo ou errado. Vocês estão vendo o que na minha tela? O PowerPoint. PowerPoint, tá. Não mais. Agora Agora sim. voltou. Então, quando eu tenho esse tipo de tarefa, não existe certo ou errado, existe o objetivo. Só que quando a gente fala em objetivo, a gente tem que também pensar em verificações. Por exemplo, nesse tipo aqui do sacar dinheiro em caixa eletrônico, eu falei exatamente um pouco sobre isso quando eu estava vendo os exemplos de vocês. É verificar se a conta tem o valor a ser sacado. Se sim, entregar. Caso contrário, mensagem de erro. Percebam que no exemplo, nos exemplos que vocês me mostraram, vocês colocaram coisas que não são importantes e inerentes ao pensamento computacional. Então, procurar um caixa, acho que teve algumas outras coisas. Isso não é parte do pensamento computacional para resolver o problema. Então, isso também é outra coisa que vocês vão precisar desenvolver. Essa é uma outra habilidade, que é a habilidade que a gente chama de abstração, que é focar somente na problemática, sacar dinheiro em um caixa eletrônico, usando, obviamente, um computador para isso, um programa de computador para isso. Então, são essas pequenas coisinhas. Marcela, como é que eu vou exercitar? Como é que existe um exercício específico para isso? Fazer todas as atividades, exercitar a programação. Que vocês começam a pensar computacionalmente. Isso não é zoeira, tá, galera? Vocês vão começar tudo na vida de vocês, vocês vão começar, se vocês começam a criar algoritmos para fazer várias coisas. É extremamente normal e isso vai acontecer na vida de vocês. Mas isso é uma coisa que a gente tem que desenvolver aos poucos. Ok? Depois desses problemas com tecnologia, graças a Deus, a gente não está falando de tecnologia aqui, não é mesmo? Eu não sou uma pessoa que estou dando aula de tecnologia e apanhando do Zoom. Então, essa é a etapa primordial e de pensamento computacional e que eu preciso que vocês comecem a mudar essa chavinha na mente de vocês. Algoritmo pode ser definido como uma sequência de tarefas a serem executadas de forma lógica para atingir um objetivo. Eu tenho que pensar nessas tarefas para me ajudar a atingir esse objetivo. Eu não vou para cá, eu vou para uma parte mais legal, que é a parte de programação. Então, todo mundo que tem o PyCharm instalado, por favor, abra o seu computador. As meninas, abre o seu PyCharm, por favor. As meninas que vão usar o Colab, acho que já estão com o notebook já aberto, vocês vão seguir a mesma coisa que eu vou fazer aqui no Colab de vocês. E aí eu só peço para quem for usar o PyCharm depois volte nessa aula e faça também no PyCharm. Só me avisem quando abrirem e tiverem algo parecido com isso daqui ou algum lugar que apareça um novo projeto no PyCharm de vocês. Posso começar? Calma. Calma. No caso, eu tô com aquela página aberta, aqueles videozinhos que você colocou.
Tá, você chegou a instalar alguma coisa? Eu instalei. E aí Tá, eu fiz aquela coisa de escrever o seu nome, né? isso. Então você vai abrir o mesmo aquele programa que é o PyCharm. Isso. Eu fico nessa página que você pediu para escrever o nome ou abro outra? Tá, então eu vou chegar lá. Então pode ficar aí, a gente já chega lá. Tá. Então, ó, vou abrir o meu PyCharm aqui para mostrar para vocês. Deixa eu só subir ele aqui. Então, esse é o PyCharm. Toda vez que vocês abrirem ele, ele vai abrir no projeto anterior que vocês fizeram. Então, se vocês fizeram aquele meu primeiro exemplo, vocês vão ter ele aqui aberto. O que eu vou pedir para vocês é arquivo e fechar projeto. Ele vai parecer que fechou, que morreu, mas aí ele vai vir para essa paginazinha do PyCharm de novo. Quem tá com o Colab faz o quê? Vai fazer depois? Porque, por exemplo, eu não tenho a opção de fechar quando eu vou Raíssa, instalar. olha só, isso aqui é no PyCharm. Uhum. Colab não tem nada disso. Eu não cheguei ainda na parte do Colab que é comparativo. Então, espera só um pouquinho que eu já Ah, tá, chego no ok. Colab, tá? Então, deixa eu só fechar o meu projeto para ter a mesma página aqui quem está no Colab. No Colab, acho que é a Uli que está com Colab só, no Colab não, no PyCharm, você vai criar um novo projeto, Uli. Ele vai te dar ali a opção de criar um novo projeto. Só clicar em New Project ou File New Project. Só que a minha janela ela não está conseguindo subir para eu te mostrar por algum motivo do além. Ah, tá aqui, tá aqui, tá aqui. Pronto. Então, quando eu fecho, ele vai me dar uma janelinha. Na janelinha, eu vou clicar em New Project. Eu vou Uhum. colocar aqui tutoria Python turma 2. Vocês não precisam colocar turma 2, vocês é só no computador de vocês. Então, ele vai carregar esse ambiente aqui para vocês. Carregou esse ambiente. Aqui no lado esquerdo, então, quando vocês reverem isso daqui, quem for usar o PyCharm, vai ter o projeto que a gente está trabalhando. Neste caso, está aqui, ó, tutoria Python Turma 2. Se vocês abrirem um pouquinho isso daqui, esta é a localização desta pasta no meu computador. Então, aqui está localizado esse meu projetinho. Em todas as aulas que eu fizer aqui, eu vou criar um arquivo dentro do projeto para cada uma daquelas semanas. Então, aqui dentro de tutoria Python Turma 2, botão direito, novo diretório. E aí eu vou colocar aqui, ó, semana 1. Ele criou uma pastinha dentro de Python, tutoria Python Turma 2. Ali, minha semana 1. E aí, é dentro dessa semana onde eu vou criar o meu código que vai aparecer o notebook da galera lá no Google Colab. Então, aqui, ó, em semana 1, botão direito, novo, arquivo Python. De novo, semana 1, direito, novo, arquivo Python. Eu vou chamar de quadro branco, porque todas as aulas eu vou ter como se fosse meu quadro branco para explicar código para vocês. Então, quando vocês acessarem esse meu material, vocês vão saber que dentro de quadro branco está este quadro de aula com todos os códigos. E é aqui onde a magia acontece, onde o código acontece. Quem está no Colab agora vai começar comigo a codificar junto com o pessoal do PyCharm ao mesmo tempo.
Então, todo mundo tem agora essa página branca aí para escrever o código? Sim, não, talvez, como estamos? Vão lá no chat e me Ainda não. respondem. Depois da semana 1, eu acabei de adicionar, eu coloco novo Arquivo Python File. Python file. Ok. Qual foi o nome? Eu coloquei quadro branco ou quadro de aula, o jeito que você quiser. Tá. Beleza? Dani tá fazendo com a gente? Beleza. Gabi, já chego aí em você e na Raíssa. Paula, como estamos? Beleza. Então, quem não respondeu deve estar indo muito bem. Então, vamos lá. Vamos aprender a programar agora. Primeira coisa que a gente vai aprender. Então, eu falei para vocês que a gente precisa de entrada e de saída de dados. Entrada, processamento e saída de dados. Então, a gente vai aprender algumas instruções em Python para me ajudar a fazer isso. Em Python, em todas as linguagens de programação, a gente tem uma coisa chamada comentário. Comentário é algo que não é um código, é só um comentário que me ajuda a documentar o meu código. Então, ó, se eu fizer jogo da velha, sustenido, hashtag como você queira chamar e como seja a sua, qual seja a sua geração, vou colocar aqui, ó. Primeiro comando que a gente vai aprender é comando ou instrução de saída de dados. Isso aqui não é código, é só um comentário. Então, todas as linhas que tivesse sustenido na primeira coluna ali, é o primeiro caractere da linha, a gente está falando de comentário. Esse comando de saída de dados é o comando print. Então, ó, print, abre e fecha parênteses, abre e fecha aspas duplas ou simples, a gente pode escrever um texto ali dentro. Então, o primeiro comando que a gente vai ver é o comando que é usado para exibir informações na tela. Então, a gente pode colocar, por exemplo, ó, Olá, mundo Python. Ah, Olá, mundo Python. Posso escrever um outro print. Posso colocar o meu nome. Vocês podem colocar o nome de vocês. Então, esse comando aqui é o comando que vai permitir que a gente mostre informação na tela. Galera do Colab, a mesma história, do mesmo jeito que eu estou fazendo aqui. A única diferença, eu vou até tentar fazer assim. Marcela, no Colab, só funcionou com aspas, aspas singular. Não sei como é que a gente chama. Não funcionou com a Aspas, com aspas duplo. Acho que é porque eu simples. não sei. É, Vamos testar aqui. mas tem tudo. Funcionou. Funciona. Sim, faz o duplo. Vamos ver. Ah, se você colocar na mesma célula uma coisa ou outra, ele está dando erro. Não, eu comecei pelo duplo e não deu certo, deu erro. Aí eu tentei o simples. Ah, o seu deu certo. Dois. A única coisa que não dá para fazer, Gabi, é esse tipo de coisa assim, ó. Duplo e simples. Ah, Na não. mesma célula. Eles funcionam em duplinha, só rola se for dupla. Acho que é o meu teclado. Pode ter sido. Que é o. Então, sempre dupla. Se você começa com a simples, termina com a simples. Se começa com a dupla, termina com a dupla. Não pode mudar. Então, aqui no Colab eu executei assim. Aqui no PyCharm, quem está no PyCharm vai fazer o seguinte. Lembra aqui do canto esquerdo que a gente tem quadro branco? Uhum. Botão direito, clique em Run. Run, ok. Vai aparecer o terminal ali embaixo com a saída de vocês. Posso também só rodar aqui, ó. Mas para rodar aqui, aqui tem que estar escrito o meu código.
porque aqui pode mudar, pode ser um outro código. Então, só preste atenção, também pode ser nessa setinha, é a mesma coisa, a gente tem a saída ali, tá bom? Ok. Então, o print é escrever, se vocês virem dois prints diferentes, duas linhas diferentes. Eu posso quebrar linha dentro do print. Por exemplo, eu posso escrever print. Eu posso escrever print, tutoria, Python básico. E aí, para quebrar linha dentro do meu print, eu vou usar contra barra N. E aí, eu posso escrever o texto que vai vir depois de quebrar a linha. Turma 2. Então, quando eu executo isso aqui, eu tenho lá dentro, ó, turma 2 depois do básico. Então, o Python é esse comando de saída de dados. A Gabi falou para a gente aqui que não funcionou aspas duplas ou aspas simples, enfim, mas eu mostrei para vocês aqui que converso com dupla, termino com dupla, converso com simples, termina com simples. Um outro erro que pode acontecer, não fechar aspas, ó, só usar Marcelo ali, só colocar Python ali. Se eu fizer isso, ele vai me dar erro. Ele está esperando a duplinha dele, que é a aspa simples ou a aspa dupla. E toda vez que eu adiciono uma linha, eu tenho que pressionar Run. Toda vez você tem que rodar run. Toda vez você vai reexecutar o teu código. No caso das meninas aqui da célula, é rodar neste cantinho aqui. Então, sempre é assim. Escrevi, atualizei, escrevi, atualizei. Tá. Print vai mostrar para a gente essa saída de dados. Mas uma coisa que a gente pode fazer também, quando eu pedi lá para vocês a história da conversão, é pedir informação. Então, ó, o próximo, só dei enter, e aí eu vou agora escrever mais um comentário. Comando de entrada de dados. Vou só colocar aqui no comando de saída de dados, eu falei do print. Aqui no comando de entrada de dados, eu vou falar do input. O que que o input faz? O input vai permitir que meu usuário digite alguma informação no terminal. Por exemplo, eu posso pedir o nome do meu usuário. Como eu faço isso? Input, abre o parênteses, fecha o parênteses. Isso é uma dica muito boa para vocês. Toda vez que abrir um parênteses, fecha um parênteses. Abrir um aspa, fecha aspa. Abrir um aspa simples, fecha aspa simples. Abrir um colchete, fecha colchete. Depois você coloca o que tem que colocar ali dentro, porque senão você vai acabar tendo esse erro. E aí, aqui entre aspas duplas, de novo, eu vou digitar uma mensagem. Então, ó, o que que vai aparecer para o meu usuário? Digite seu nome. Só que o que acontece? O input, ele vai ficar com aquele prompt pedindo informação. Aí ele ficar com o prompt pedindo informação. Meu usuário vai digitar alguma coisa. E aí ele vai entregar isso para o computador. Na computação, a gente não pode ter informação voando dentro do computador, assim, sozinha. Eu tenho que pegar essa informação e eu tenho que guardar essa informação. Quando eu falo guardar, é criar uma caixa com um nome aonde essa informação vai ficar armazenada. O nome bonito disso em computação é variável. Então, eu tenho que criar uma variável para guardar o nome. E eu tenho que criar uma etiqueta para essa caixa. Para algo que vai guardar o nome da pessoa, é legal que a etiqueta seja nome. Então, ó, antes do input, eu vou criar a caixa nome e vou falar que ela vai guardar o que o usuário digitar. Mesma coisa aqui para o Colab, vou só
dar um clique aqui em Code e vou adicionar essa mesma historinha aqui. Se a gente roda isso daqui, olha lá o que está aparecendo. Vamos lá, digite seu nome. Então, agora a gente tem a saída de dados com print, e agora a gente tem o input para a gente fazer a entrada de dados. Então, eu vou entrar com informação. Então, eu posso digitar aqui meu nome, Marcela. Pronto. Mas Marcela não fez nada. Você não pediu para o seu computador fazer nada, só pediu para ele pedir o nome. Mesma coisa aqui no nosso Colab. O que que ele Marcela, fez? rapidinho, eu tenho uma Oi. pergunta. Quando tu foi para o Colab, Uhum. essa comanda de entrada de dados, é porque a tela aqui, minha tela saiu, aí eu me perdi. Tu clicou em code, aí ele abriu essa outra janela, foi? Isso é uma nova célula. Eu criei uma nova célula e simplesmente coloquei esse código que está ali. Qual foi o código que você digitou? Tá ali, ó, comando de entrada de dados, input, eu digitei tudo isso aqui. Tu digitou comando, ok. Comando de entrada de dados. Aí, aí tu apertou. Não, eu digitei todas essas três linhas de instrução. Foi exatamente o que eu fiz lá no PyCharm. Aí depois que digitei tudo, eu rodei. Foi? Peraí, deixa eu ver aqui. Eu digitei só Foi, o nome, input, e eu não obrigada. coloquei nem pontos, porque eu não consegui no meu teclado e funcionou. É comentário, exatamente. É comentário, você não precisa. Só se você quiser. Gabi, se Por conta você do quiser. input, né? Como? Funcionou por conta do Input. input, né? Tá. Exatamente. Isso aqui, ó, eu posso deletar isso aqui. Se eu rodar, vai ter a mesma coisa. Aquilo é comentário, aquilo é só para deixar explicando o que está acontecendo. É que ele está esperando eu digitar para rodar. Ó. Então eu posso só colocar nome igual input e colocar digite seu Uhum. nome, eu não preciso colocar, tá? Comentário não é código, gurias. Comentário é só para explicar a informação que tem ali. Mesma coisa aqui no PyCharm, ó. Se eu apagar isso aqui, vai rodar do mesmo jeito. Olha lá, Marcelo. Comentário não é código. O que o Python precisa é das instruções. Claro para todo mundo? Sim. Então, ó, eu guardei essa informação dentro da minha variável nome. Agora a gente pode usar essa variável nome em outro lugar do texto. Imagine que a pessoa digitou aqui o nome e aí eu vou colocar seja bem-vinda fulaninho. Toda vez, todo usuário que digitar vai ter essa informação de bem-vinda personalizada. Acho que o iPhone que faz isso muito quando a gente compra e atualiza, ele coloca seja bem-vindo fulaninho. Então, ó, como eu vou fazer? Se eu vou mostrar informação, print. E aí, para a galera que está no Colab, mesma coisa. Só que aí, aqui dentro, ou criando uma nova célula. Print, vou abrir parênteses e vou escrever, seja bem-vindo. E espaço. Esse é meu texto. Só que depois disso, eu quero que apareça nome. Então, até as aspas é a mensagem que está dentro do meu código. Seja bem-vindo. Depois das aspas, eu posso fazer o que a gente chama de concatenação, que é pegar a informação de uma variável, juntar com o texto e criar um novo texto. Vírgula, e eu vou colocar minha variável, nome. O que que ele está fazendo? Ele vai escrever seja bem-vindo, aí tem fechou aspas. Aí o Python entende, beleza, esse é o texto que ela quer. Só que depois tem uma vírgula e tem uma variável. Então a gente tem que pegar o que tem dentro dessa variável. No caso, é o nome que foi digitado. Então, quando a gente roda isso daqui,
que vai acontecer? Digite seu nome, colocar Marcelo, tá lá, ó, seja bem-vindo, Marcelo. Se eu rodar de novo e colocar Uli, seja bem-vindo, Uli. Se eu rodar de novo, botar Gabi, ele vai mostrar, seja bem-vindo, Gabi. Então, eu posso criar texto personalizado de acordo com o input do meu usuário. Conseguiram fazer isso aí? Sim. Então, o input, se o print mostra informação, o input, ele pega a informação do meu usuário. Posso também concatenar a informação. Olha que legal, depois desse nome, eu posso colocar aqui, ó, vírgula de novo, entre aspas, exclamação, para ficar uma mensagem, um texto completo. Então, eu consigo fazer essas coisas com o meu input porque ele pega a informação do meu usuário. Só que essa informação que ele pega do meu usuário, toda vez que ele pega essa informação do usuário, essa informação ela é texto. Toda vez que a gente usa input, o que ele está pegando é um texto. Marcelo, eu não posso digitar número? Posso, mas ele é um número texto. Ele não tem valor numérico. Eu não consigo fazer matemática com esse número. Então, como é Ele que eu não consegue faço? fazer nome mais nome, né? Se você criar um input nome, ele não consegue fazer nome mais nome. Se eu quiser prenome e sobrenome, Consigo sabe? fazer? Consigo porque eu estou fazendo concatenação, estou juntando. Vamos fazer isso, Gabi, ó. Digite nome, vou colocar aqui, sobrenome, input, digite o sobrenome. Aí aqui embaixo eu vou fazer um print, nome, mais, ops, nome, vou colocar um espaço e depois sobrenome. Estou juntando. Eu não consigo fazer 2 mais 2 direto para me dar 4. Se eu pegar 2 mais 2, ele vai juntar e vai mostrar 22. De novo, não é um número, é um caractere. Vou usar um termo que vai parecer meio estranho, mas é um número que se reconhece somente como letra. Ele não transicionou, e é muito doido, porque é exatamente esse o nome em computação, ele não se converteu em número de novo. Então, toda vez que eu uso input, eu consigo fazer isso aqui que a Gabi propôs, porque eu estou fazendo concatenação de letra. Tá ali, ó, Marcela dos Santos. Estou concatenando, eu não estou fazendo cálculo numérico. Marcela, então quer dizer que eu não tenho como fazer cálculo numérico em computação? Tenho como fazer, e para isso existe uma coisa chamada casting de tipo. A gente vai mudar o tipo de uma variável. Isso funciona para número. Então, eu posso converter um 2 que é string, que se reconhece como string, em um primeiro momento, só que agora ele quer fazer a transição para número. Eu consigo mudar isso. Eu posso mudar isso. Então, imagine que a gente vai entrar com o ano de nascimento e vou calcular a idade. Então, eu tenho que fazer um cálculo matemático. Concordam comigo? Então, e aí a gente vai fazer bem diretão, tá? Tipo, 2025 menos o ano, sem pensar em mês, sem pensar em nada. Então, eu preciso fazer um cálculo matemático. Como que eu vou fazer isso? Então, isso está dentro ainda do nosso. ah, eu apaguei. Aqui está dentro ainda do nosso input. Eu vou continuar aqui com esse nosso exemplo. Então, pedi um nome, sobrenome, me deu o nome completo.
Agora eu vou pedir, ó, input, digite o ano do seu nascimento. Dois pontos, tá aqui. Então, de novo, pedir informação e preciso guardar essa informação em algum lugar. Vou lá para o início da linha e vou digitar ano igual. Só isso. Pedi informação, guardei dentro de ano. Todo mundo comigo? Sim. Marcela, cada vez que Oi. tem uma caixinha diferente para guardar, tem que escrever input, ou em algumas situações eu consigo usar um input para várias demandas. Toda vez que você precisa pedir informação, então aqui, ó. Toda vez que você precisa pedir informação, precisa que o usuário digite algo, você precisa usar o input. Tá, se Mas se for 10 você perguntas, 10 inputs. 10 inputs, exatamente. O input, na verdade, é um comando, um simples comando. Você pode criar várias variáveis. Então, o ano aqui é uma variável, nome é uma variável, sobrenome é uma variável. Então, eu posso criar várias variáveis. Essas variáveis, elas podem ser povoadas com informação que o seu usuário digita, ou você pode colocar informação aqui dentro mesmo do teu código. A gente vai ver um exemplo disso. Ou você pode fazer um cálculo para povoar essa variável. O input, ele é para pedir informação para o meu usuário, e meu usuário vai digitar algo e eu vou guardar. Mas variável não está unicamente ligada com input. Eu posso criar variável sem input. Por exemplo, eu posso só vir aqui e colocar, ó, ano atual igual 2025. Criei a caixinha ano atual e coloquei dentro dela 2025. Entendeu, Gabi? Como que ele sabe que você colocou? Só porque você colocou igual? Exatamente. Igual é o operador de atribuição. Então, ano atual guarde um espaço na memória do computador, dê o nome para ano atual e guarde dentro 2025. O guarde dentro é o igual. Do lado direito do igual é a informação que vai estar guardada dentro da variável. Foi? Foi, foi. Foi? Beleza. Então, eu posso criar variável com input, posso colocar um valor direto ali, e eu também posso povoar uma variável com um cálculo. Então, ó, depois do 2025, eu vou fazer idade vai ser igual ano atual menos o ano lá de cima. Eu só vou mudar aqui para ano nascimento para fazer sentido, tá, gurias? Nascimento. É assim que a gente calcula a idade, concordam comigo? Ano Sim. atual menos ano nascimento. Beleza. Fiz o meu cálculo, criei uma variável com input, criei uma variável colocando o valor direto, criei uma variável com processamento. Agora eu vou mostrar essa informação. Como é que eu mostro informação, gurias? Qual é qual é o comando? Print. Ó, print. Abro, fecho parênteses, vou colocar só aqui o valor da minha variável, idade. Diretão. Então, eu quero que vocês Sem executem a aspa, sem a aspa, Uli, porque não é texto, é valor da variável. Aspas é quando é texto. Executem e digam aí para mim o que que vai acontecer. Marcelo, eu posso mostrar o meu? Pode. Porque eu tinha feito com nome e sobrenome, não pegou.
E eu fui corrigir o negócio agora. Eu tenho que compartilhar minha tela ou se eu posso só copiar e colar no chat? Compartilha a tela. Ah, como é que compartilha a tela? Tem escrito ali embaixo, share screen. More. Puta que pariu, peraí que essa porra desse chat tá. More. Share screen. Eu vou colocar o código para vocês Eu tive um ali. erro. É para ter esse erro mesmo. Ah, Você tá. tá vendo aqui? Aham. Porque eu quis colocar que você coloca o nome e sobrenome, e quando você digita, você fala seja bem-vindo, nome e sobrenome. E não tá pegando mais, não sei por quê. Executa só. Copia sobrenome e print, por favor, e coloca. Deleta não, copia para uma outra célula. Sobrenome e print. Como assim sobrenome print? As linhas sobrenome e print. As duas linhas, sobrenome e Ah, print. essas duas aqui. Isso, copia, Ó, corta, deleta daí, copia e leva para outro canto. pera. Leva para outra célula. Cut. Isso. Aí adiciona um code e coloca elas. Vai. Por que- Tem um espaço ali no input. Apaga aquele espaço no input, por Aqui? favor. Isso. Roda aí de novo. E eu olhei tudo, tudo parece ser correto. Eu não entendo o que ele tá dando esse. Ele está pedindo para converter de novo. Tira esse print daí, por favor. Esse aqui? Isso. Meu Deus, onde é que tá esse erro? A melhor parte de programar é descobrir onde é que a pessoa errou. Apaga o sobrenome, deixa só o nome. Tem alguma coisa errada aí que a gente não está conseguindo ver. Você copiou isso de algum lugar? Ou Não, você eu fiz. digitou? Eu tava fazendo com meu nome. Essas suas aspas duplas, eu acho que ela está dando erro em algum canto. Apaga esses espaços aí que tem Eu falei, depois. só funcionou com o singular. Não, mas o meu Tenta tava funcionando até agora e parou de funcionar. Não, mas apaga tudo, 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 tudo. Tá, tem um espaço aí. Vai lá. Nome Uhum. igual input. Abre, fecha parênteses, abre, fecha assim, parênteses. Assim? Isso. Tem que ter o parênteses para abrir. Olha só, apaga tudo, fica só com input. Nome igual, Nome igual. input, abre e fecha parênteses. Você está dando um espaço que não precisa, Raiz. Aqui. Aí entra no. Aí, agora abre e fecha aspas duplas. Agora digita dentro da aspa. Uhum. Digite seu nome. Roda aí pra gente ver. Meu Deus. Coloca aspas simples. Ai, deu uma surtada hoje. Este objeto is not colored. Por que o input de vocês não está funcionando, gente? Que bizarro. E tá funcionando agora, e eu coloquei meu nome e sobrenome, coloquei tudo e fui fazer o do ano e o negócio não deu certo. Não, não, não é isso. Coloca ali em explain error para a gente ver o que ele está dando. Continua. Mas ele não tem que dar erro, porque não tem erro nesse código. O do ano é para dar certo do jeito que a gente fez ou é para ter um erro? Não, é para dar um erro. Então tá no erro.
Tá. Sobe um pouquinho para ver uma coisa. Sobe, sobe, sobe. Coloca ali, aceita e roda para ver o que que ele vai consertar. Não tinha nada de errado. Tá rodando, só pode digitar lá o nome, ele tá rodando. Pode colocar. Deixa eu compartilhar minha tela. Tá, obrigada. Eu acho que foi alguma coisa de configuração, alguma coisa que ele se perdeu mesmo. Então, ó, fiz isso daqui, ano nascimento. Estão olhando o meu código? Eu vou até fazer no Colab para vocês verem como está funcionando. Ano nascimento, fiz a entrada de dados e vou fazer um cálculo. Quando eu rodar isso daqui, digite o ano. Obviamente, se você está digitando no PyCharm, vai ser todo o código, tá? Aí, quando chegar no ano de nascimento, eu vou colocar 84. E aí ele vai dar um erro. Por que que ele está dando este erro aqui, gurias? Porque eu estou tentando fazer cálculo com texto. Ano nascimento ainda se identifica como texto. Ano nascimento não é uma variável do tipo número. Ano nascimento, apesar de eu digitar 1984, ele é um texto. Então, eu tenho que converter ano nascimento para um número. Como eu faço isso? Aqui na frente de ano nascimento, eu vou escrever int. Abre o parênteses, fecha o parênteses. Então, eu converti ano nascimento para um número. De novo, é o mesmo valor, 1984, mas agora ele está convertido, ele está transformado em número. Então, eu posso fazer cálculo com ele. Se eu rodo agora, vou de novo para todo o código, 1984, ele consegue fazer o cálculo. Por que que ano atual ele já entende que seja número? Porque eu digitei número aqui dentro. Se eu digitar aqui, ó, ano atual, entre aspas, ele vai entender como texto. Então, o input é como se internamente eu tivesse ano nascimento recebendo, entre aspas, o 1984. E é sempre, 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 sempre. E eu vou até escrever isso para vocês. Sempre o input recebe como valor uma variável do tipo texto, que o nome bonito em computação é string, tá? Então, ó, se eu rodo aqui no nosso querido Colab, ele vai me dar o erro, faço a conversão para inteiro, rodo. Beleza, Gabi? Boa janta. Então, vou digitar aqui o meu ano do nascimento e aí ele consegue fazer a conversão. Então, sempre o input vai receber variável do tipo string. Estamos juntas? Tá? Fiz isso. Marcela, ao invés de escrever só idade, eu gostaria de escrever o texto. Ao invés de escrever só um número, né? Eu queria escrever 41 anos. Então, ó, aqui ao invés de ser só idade, vou colocar a variável, vírgula, aspas, anos. Rodei. Em 1984, tá lá, ó, 41 anos.
Então é tipo um Excel que a gente quer, toda vez que a gente quer adicionar mais coisa, a gente coloca vírgula e aí coloca um. Tá. E aí, Uli, o que é legal é que eu posso ficar juntando valor de variável e texto. Uhum, Posso, por exemplo, imagina que você vai fazer a conversão lá do nosso real para dólar. Eu posso colocar o texto R cifrão, o uhum, valor numérico, que é o valor de uma variável, tracinho, que é um texto, CAD, que é um texto, e o valor da variável em CAD. uhum. Então, eu posso ir criando essa minha saída de dados. Beleza? Beleza. Aqui está o nosso quadro branco, então eu expliquei para vocês o nosso print, o nosso input, e agora a gente vai para uma parte que são dar nome aos bois para todas essas coisas que eu fiz aqui. Eu só vou fazer um intervalinho de 7 minutinhos, 6 minutinhos, só para ver se está todo mundo, porque eu não consegui escutar a Paula e nem a Raíssa. Então, se você, acho que a Uri conseguiu, a Dani também conseguiu, se vocês quiserem fazer 6 minutinhos e tomar uma aguinha, só vou ajudar elas e aí eu volto, tá? Tá. Raíssa, tá tudo bem aí? Tá, se quiser eu posso. ah, é só, eu posso compartilhar minha tela pra você ver. Pronto, compartilha. Teria que ter feito no mesmo negócio ou eu poderia ter feito separado? Pode fazer separado, não tem problema. Eu acho que eu não consegui entender o que, que ele realmente deu de erro naquela hora. Eu acho que foi É porque eu queria algum. fazer diferente. O que você fez foi. Eu queria que fosse seja bem-vindo com meu nome e sobrenome. Você não fez assim. Aí eu peguei e fiz sozinha. Aí eu fui e embaixo eu digitei o nascimento. Aí que cagou tudo. Agora que eu fiz o que eu fiz antes, só que eu dividi e botei o nascimento aqui. Mas Não, eu mas não é por isso, não. Pode colocar tudo junto. Pode porque eu colocar. coloquei, eu queria que fosse seja bem-vindo, nome e sobrenome. Eu não queria que fosse do jeito que você fez. Eu queria botar nome e sobrenome junto com seja bem-vindo. Aí, mas deu certo. E não é, não, na verdade, o erro não foi por conta disso, tá? Só para você ter. Deve ter Uhum. sido porque, enfim, como eu estou te falando, a gente está fazendo acesso remoto. Pode ter sido algum erro de acesso remoto lá na máquina do Google. A gente nunca vai saber, porque a gente está digitando a mesma coisa até agora, Uhum. tá? Então tá, você está direitinho. Vou só atender a outra e vou fazer um intervalinho aqui também. Deixa eu ver. Aí, no caso, a aula acaba de que horas? A aula acaba daqui 20 minutos. Tá. Paula, você tá aí? Olhe, Raíssa e Daniela. Tá, ela não tá, então daqui a 4 minutos. 7h40 eu volto. Eu vou pegar um café.
Vamos continuar. Bom, o que que a gente fez até agora? Então, só para dar nome direitinho para as coisas, a gente começou a jornada numa linguagem de programação. Então, do mesmo jeito que a gente tem diversos idiomas, a gente tem na linguagem de programação o Python. E o Python ele vai ter também uma sintaxe, uma semântica. E com o Python a gente consegue conversar com os sistemas computacionais e compor um programa. Ele é uma linguagem interpretada, então toda vez que você faz o run, você está fazendo uma interpretação, está pedindo para o Python interpretar o que você escreveu numa linguagem que o computador vai entender. Ele é gratuito, fácil de ensinar, de aprender, de usar, de entender, de obter. Tem muita vaga. E eu acho que é uma das únicas linguagens que você pode usar para tudo. Então, desde game, análise de dados, fintech, redes neurais, robótica, aplicação web, aplicação mobile. Então, é uma linguagem muito rica. Então, quando a gente aprende a base, a gente pode ir para cada uma dessas vertentes com mais facilidade. Para quem não conseguiu, a instalação está toda aqui direitinho, com os links. A gente já fez essa prática aqui. Então, eu tenho, durante as minhas aulas, eu tenho a semana um com o quadro que eu fiz, que a gente também tem um diretório que eu chamo de EPP, que é o diretório de exercícios para praticar. Provavelmente a gente não vai chegar neles hoje, porque a gente teve toda essa questão das instalações, de alguns alunos no Colab e outros no PyCharm, mas sempre vai ter o EPP das semana um, o EPP da semana 2, e vai ter os exercícios lá do guia de estudo que eu preparei para vocês. O que que a gente viu também nesse quadro, nessas atividades que eu mostrei para vocês? Alguns comandos e comentários. Então, a gente viu o comando print, que é usado para a gente mostrar a informação na tela. E uma coisa que é extremamente importante que vocês guardem essa informação é que em Python a indentação, o dar o tab e subir e fazer um parágrafo, isso faz parte da linguagem. Então, se vocês observarem meu código aqui, você pode ver que está todo mundo aqui nessa coluninha, ó. Não dei um tab para ninguém. Se eu faço um tab aqui no nome, só isso já me dá um erro. Observem que tem um vermelhinho ali embaixo do nome. Por quê? Porque do mesmo jeito que a gente faz uma pergunta no presente em inglês com do you, com do, e isso é parte da sintaxe, dar um tab faz parte da sintaxe em Python. Então, ele quer dizer alguma coisa, o que a gente vai ver das nossas ensinar na próxima aula. Então, a indentação, ela faz parte da minha linguagem, então eu não posso ficar só porque eu quero fazer isso daqui. Ela é algo que é interpretado pelo Python. Então, cuidado com a indentação. Eu mostrei para vocês os comentários de uma linha só, que é com o sustenido, que são usados para explicar trechos de código, para mostrar informações, para deixar ali documentado o que você fez. Eles são completamente ignorados pelo Python. E a gente também tem aqui, ó, quando eu quero fazer por múltiplas linhas. Então, se eu fizer aspas duplas, aspas duplas, aspas duplas, escrever o texto e depois fechar com três aspas duplas, eu vou ter ali meu bloco de comentário grandão. Uma outra coisa que eu quero mostrar para vocês tá aqui o nosso código do quadro branco. Imagine que eu não quero mais trabalhar com isso daqui. Eu quero que isso daqui não apareça mais, porque eu estou trabalhando com, vamos colocar até nome, só quero que apareça a partir do ano do nascimento. Eu posso selecionar tudo, vir aqui em Edit, e eu posso comentar todo. Oxe,
Na code. Yeah, desculpa. Então, a gente pode selecionar tudo, vir em code aqui e colocar comentário com uma linha de comentário. Se eu fizer isso, tudo isso aqui vai ser ignorado e vai virar comentário. Viu que ele adicionou o sustenido ali na frente? Então, agora, só a partir de ano do nascimento será executado. Para que serve isso? Imagine que vocês estão estudando vários assuntos. Estudei um assunto, está num código, estudei um assunto, está tudo no mesmo código. Então, ao invés de criar um outro arquivo, pode deixar tudo no arquivo e pode comentar tudo. Isso é só para organização. Quero rodar tudo junto, code, clicar no mesmo lugar e tira o comentário ali. Só para vocês se organizarem. Comentário, indentação, e aí a gente entra em alguns exercícios. A gente tem tempo para fazer isso. Então, eu quero que a gente. Esses dois exercícios aqui, eles são muito parecidos com coisas que a gente já fez até agora. Então, ao invés de fazer este exercício, eu quero que a gente quebre a cabeça um pouquinho mais com quem ficou para esse aqui, ó. Converter real para dólar canadense. O que que a gente vai fazer? Vamos lá para o nosso PyCharm. Por que está dando erro aqui? Vamos ver. Comando de saída de dados. Aqui. Aqui é um comentário também. Então, aqui, ó, vou clicar ali em projeto. Eu vou criar um novo arquivo. Novo arquivo Python. Vou chamar de converter real em dólar. E aí, o que que eu vou fazer? Eu vou trazer exatamente aquele projeto para cá. Então, ó, eu vou copiar, eu vou já dar para vocês isso também. Eu vou copiar tudo isso daqui. Eu vou trazer para cá. Vou ler aqui para vocês do chat. Isso aqui eu vou deixar comentado. Eu quero que isso aqui seja o meu guia. Eu vou usar esse aqui de guia, tá? Então, a gente vai traduzir exatamente linha por linha disso daqui para Python. Beleza? Então, vamos lá. Pedir para o usuário o valor a converter. Então, eu vou dar um Enter aqui e vou traduzir isso. Vamos pedir algo. Então, input, abre o parênteses, fecha, abre aspas, fecha. Eu vou colocar, ó, digite o valor em real. E aí eu vou guardar isso numa variávelzinha chamada real. Eu traduzi esse pedir para o usuário o valor a converter para real vai ser igual input, digite o valor. Então, só para a gente não perder informação, o que que é real? Então, eu vou colocar aqui, ó, real brasileiro. A gente entender o que está acontecendo aqui nas nossas variáveis. Este valor, Uli, a gente vai usar para fazer cálculo, sim ou não? Sim, né? Se eu vou usar para fazer cálculo, eu tenho que converter ele para número. Então, eu mostrei para vocês que eu posso converter para int. Int é uma variável inteira, que não tem casa decimal. Real tem casa decimal. Então, tipo, quando a gente está falando em casa decimal, pode ser real ou pode ser float. Então, eu vou converter para float.
Então, de novo, ao invés de só converter do jeito que eu fiz antes, eu posso converter no ato da entrada de dados. Meu usuário digitou, converti, guardei. Então, agora, real brasileiro guarda um número float. Pedir para o usuário a taxa de conversão. Mesma história. Então, ó, taxa, conversão vai ser igual. Vou fazer a mesma história. Float, abre e fecha parênteses. Input, abre e fecha parênteses. Digite a taxa de conversão. Dois pontinhos, espaço. Então, eu estou pedindo o valor a converter. Estou pedindo a conversão. E agora eu posso fazer o cálculo. O cálculo, aqui é a fórmula já. Então, ó, dólar canadense vai ser igual real. Onde está guardado o real? Variável real brasileiro. Aonde está guardado taxa? Conversão. Então, asterisco, nosso operador de multiplicação, taxa, conversão. Ali. Ups. Então, eu traduzi exatamente linha por linha do meu código. Por que é importante criar um algoritmo antes? Porque ele me ajuda nessa conversão. Ele me ajuda nessa tradução. Então, pedi o real, pedi a taxa. Agora eu posso mostrar o dólar canadense. Então, eu vou simplesmente fazer print, abre e fecha parênteses. Vou mostrar aqui, ó, com o CAD, dois pontos, espaço, e aí eu vou mostrar o dólar canadense. Eu tenho a conversão de um valor em real para dólar. Roda e me diz o que acontece. Vou deixar aqui. Pode copiar, pode usar o teu tempo, não tem problema. É para rodar que valor? Qual valor? 1000 é? O valor que você quiser, desde que você saiba qual é o valor qual é o valor convertido. Tem o valor de entrada, valor de saída e a gente tem o processamento. Eu quero saber o que vocês receberam como saída. A taxa de conversão ela pode ser em decimais e quantos decimais máximo? Quanto você quiser, não tem Tá. problema. Eu O estou meu deu, usando. o meu não sei por que deu 250.0, Você usou o que de taxa de conversão? 0,25 e digita o valor de mil reais, deu o valor em dólar é 250.0. Mas então tá certo. Não, mas por que eu tenho que Zero. pôr ponto zero? Porque o quê? Zero depois de ponto é irrelevante. Por que não é 250? Porque você pediu um valor que é float, valor Ah, quando é um valor que tem casa decimal. Se você não quiser a casa decimal, ah, você pode escrever um valor inteiro. Mas como eu hum, estou fazendo conversão e não obrigatoriamente eu sei o que o meu usuário vai digitar, uhum. eu escrevo isso. Já que é irrelevante 250.0, Raíssa, isso é o que eu estou falando para vocês de pensamento crítico. 250.0 é igual a 250. Então, teu código tá correto, tá te dando a Uhum. informação correta. Mas no final eu lembro que quando eu fiz alguma coisa de código que no final mesmo que você coloca o float porque você não tem certeza, mas no final tem como você colocar um código dizendo que se tiver
Alguma coisa Sim, depois do tempo porque você aí remove, né? você entra em condicional, você Ah, entra entendi, é na isso. parte É, de, se você vai verificar se o valor tem algum valor depois da casa decimal, e aí você vai fazer um tratamento da saída, entendi. Porque tá quando eu fazia bom? no VS Code, no final é tudo muito parecido. Sim, porque a lógica é igual, tem É que ser muito igual. A única parecido. diferença é que você bota o ponto e vírgula, eu acho que é depois de cada código, mas o resto é Sim, muito parecido. sim, por isso que a lógica é igual, o que muda é a sintaxe. Por exemplo, eu programo em C, C++, Java, JavaScript, a lógica é igual. O que muda é como vai escrever. Por exemplo, em Java, eu tenho que escrever todas as linhas, eu termino com ponto e vírgula. Hum, Em Java, a indentação não faz parte da linguagem. Em Python, sim. Em Java, eu tenho que criar a variável. Em Python, eu posso só usar a variável, não preciso criar, declarar a variável. Mas a lógica é a mesma. hum. Por isso que eu digo que esse curso ele é um pouquinho diferente. O meu curso ele é diferente porque eu ensino a lógica com a linguagem. Se você já sabe a lógica, é excelente. Você vai aprender e reaprender a escrever usando Python. Ok. Beleza? Uli, deu certo? Então a gente fez entrada, saída e processamento de dados. E a gente usou o string e a gente fez o float aqui. Então, esses tipos que a gente está vendo são os tipos das minhas variáveis. Lá nos meus slides, como eu pedi para a gente fazer essa conversão, tem os exercícios para praticar. A gente ainda tem 4 minutinhos. Cadê? Aqui. Então, esses exercícios para praticar, vai ser muito bom que vocês exercitem esse aqui, façam esses exercícios. Mas eu quero só abrir o espaço aqui para falar das variáveis, que eu falei tanto de float, de inteiro. Então, aqui é a nossa figura lá inicial, o algoritmo que ele vai virar lá análise, projeto e teste. Mas quando a gente está falando de computador, a gente fala de um sistema complexo que tem isso daqui, ó. Quando a gente cria uma variável, a gente está reservando um espacinho na memória, pegando o valor de entrada, processando e entregando na saída. Então, eu preciso criar as minhas variáveis. O que que são as variáveis? A gente tem que pensar na memória como um grande sistema, que a gente tem um monte de gaveta. E aí as variáveis são essas gavetas. A gente tem que organizar essas gavetas para ser fácil acessar. Como a gente organiza? Dando nome a essas variáveis. Ano, real brasileiro, dólar canadense. Então, as etiquetas são os nomes que vão ajudar a gente a organizar. E aí, dentro dessas gavetas, a gente pode guardar texto, que em Python a gente chama de string. Tem sempre as aspas quando eu vou colocar texto dentro da minha variável, nomes, frases, mensagens. A gente tem o valor inteiro, não tem aspas, é para números sem casa decimal, negativo, positivo, contagens, idades, quantidades. A gente tem o número decimal, que é quando a gente tem uma casas depois da vírgula, como pi, como a gravidade, como o preço, como a altura, medidas, notas, valores financeiros, e a gente tem o que a gente chama de valor booleano. Valor booleano a gente vai ver muito aqui, mas é basicamente valores que podem ser verdadeiro ou falso. Por exemplo, presença em sala de aula. A pessoa está presente ou não está presente. Eu não tenho mais de dois tipos. Status de uma tarefa, feita ou não feita. Então, esses são os valores booleanos. A gente vai, na próxima aula, a partir dessas variáveis aqui, a gente vai criar outras formas de fazer código, de entender o meu código. É aí que eu tenho mais exercícios para praticar para vocês fazerem esses exercícios. O 3, o 4. E aí eu paro por aqui. E aí, próxima aula, eu falo mais de operadores matemáticos e começo a próxima aula a partir de operadores matemáticos e vou para a estrutura de condicional.
O que que eu preciso que vocês façam? Deixa eu tirar aqui e deixa eu mostrar aqui. Bom, eu preciso que vocês, por favor. Por que a Raíssa tá aqui grandona, gente? Aqui. Eu preciso para quem está matriculado, eu entreguei ali o guia de estudo. Nessa turma, diferente da passada, eu deixei as minhas alunas um pouco mais livres com o projeto. E aí foi amontoando tudo do projeto. Nem todo mundo conseguiu finalizar o projeto. Lá no guia, tem as tarefinhas do projeto. Então, o objetivo é sim fazer todos os exercícios para praticar que estão nos slides, os exercícios que estão no guia de estudo, mas acima de tudo, os exercícios, as atividades, as tarefas do projeto. Vou abrir aqui um guia para vocês verem. Deixa eu pegar aqui. Gabi. Deixa eu pegar o link do dela e vou mostrar. Então, no link de vocês é isto daqui. Deixa eu compartilhar essa tela para vocês verem. Teoricamente, é isso que vocês vão receber. O guia de estudo, aí vai ter aqui, ó, guia de semana 1. Abril, tem dia 1, dia 2. Então, tem algumas atividades ali para além desses exercícios para praticar. Então, lembrar o que é lógica, desenhar passo a passo de uma tarefa simples, identificar decisões nessas suas tarefas. Aí tem aqui as atividades, exercício 1, 2, alguns checklists para vocês fazerem. Então, tem os exercícios complementares, checklist de estudo, complementar. E aqui no dia 4, ó, tem criando o esqueleto do projeto. Aqui é o que eu preciso que vocês façam com certeza para a aula que vem. É simples, mas a gente precisa estabelecer essa rotina do projeto, a tarefa do projeto, entre uma aula e a outra, vocês pelo menos tentarem fazer, porque a gente vai, a partir disso, tirar as dúvidas e exercitar na próxima aula, tá? E aí eu botei mais exercício complementar, revisão e prática e algumas coisas de reflexão aqui para vocês irem fazendo anotação. Quando eu entrego o link para vocês, vai abrir aqui, tem o nome de vocês, então, dois pontinhos ali em cima, duplicar, e quando vocês duplicarem, vocês vão ter ele para o espaço de vocês, o workspace de vocês. Então, nada que vocês escreverem, eu vou ter acesso, eu não preciso ter acesso. Mas essa é uma das formas mais fáceis de fazer o template hoje em dia com o Notion. É mais fácil fazer assim do que criar um template, ele estava dando muito erro. Então, assim é a maneira que eu encontrei de vocês fazerem isso. Se vocês não estiverem conseguindo duplicar ou fazer algum compartilhamento, não conseguir acessar o guia de vocês, me avisem. Não tem o Notion, aí quando vocês clicarem naquele link, ele vai levar vocês para o Notion e vai ensinar a abrir a conta. É super simples, é gratuito, tá super de boa para fazer, vocês não vão ter problema nenhum. Mas o guia ele vai ajudar nisso. Assistir a aula. Então hoje posso dormir em paz. Não preciso fazer nada hoje, mesmo porque o processo de dormir também vai ajudar a criar sinapses no cérebro de vocês. E amanhã reserva 15 minutinhos, pelo menos, para exercitar essas coisas aqui. Todos os slides estão na sala de aula no Google. Eu vou só terminar a aula, esperar a ferramenta que eu uso do Zoom criar o arquivo, subo também o vídeo para o YouTube, mando o link para vocês. É um link não listado, só vocês com o link. É um vídeo não listado, só vocês com o link têm acesso. Não tenham medo de tirar dúvidas, porque o vídeo vai estar ali, não tem problema, é só para a gente aqui. Então, esse é o material que a gente vai ter em toda a aula. Beleza? Dúvidas, sugestão, desesperos? Marcela, Senhora.
Eu tô aqui no Notion e eu não vejo a parte de duplicar como você mostrou, não aparece para mim. Não apareceu? Deixa eu ver o seu, então. Dani. Share. Você pode compartilhar sua tela com a gente? Que aí a gente já vai até parar de gravar aqui.